Oi, meu nome é Nalanda Caroline e eu estudo na Universidade Estadual de Santa Cruz. E vim aqui apresentar um trabalho sobre gravitação. Vamos lá. Um dos objetivos mais antigos da física é compreender a força gravitacional que nos mantém na superfície da Terra e que mantém a Lua em órbita em torno do Sol. Certo? E desde o início dos tempos, os físicos adoram estudar fenômenos aparentemente desconexos e mostrar que, na verdade, existe uma relação entre eles. E Isaac Newton, com apenas 23 anos, chegou à conclusão de que não só a Terra atrai os corpos e a Lua, como também todos os corpos se atraem entre si. Por exemplo, eu, Nalanda, aqui da minha casa, atraio todos os corpos que estão à minha volta. Por exemplo, o meu corpo atrai o seu corpo aí na sua casa. Só que essa força de atração entre os nossos corpos é tão minúscula pois a nossa distância é grande. Contudo, Newton propôs uma lei chamada Lei da Gravitação, que se dá por esta forma, que é nada mais nada menos que a força é igual a G, sendo essa G a constante 6,64 vezes 10 elevado a menos 11, que é a constante gravitacional. Nós não podemos confundir ela com a G da gravidade, que em cada planeta tem a sua, que aqui na Terra é 9,8. Nós não podemos confundir. Esse G aqui é a constante gravitacional. Então, a força se dá pela multiplicação dessa constante pela razão entre a multiplicação das duas massas sobre a distância ao quadrado. Por exemplo, a força que o meu corpo tem sobre o seu, logo a força que o meu corpo atrai o seu corpo, é dado por essa constante multiplicado pela massa do meu corpo vezes a massa do seu corpo dividido pela distância entre nossos corpos. Para aprendermos na prática, iremos utilizar o PhET, que é um simulador que auxilia e torna mais dinâmica esse aprendizado, não só da física, como vamos utilizar aqui, mas ele também ajuda na química, matemática, ciência da terra, biologia e muito mais. Estamos dentro do PhET e vamos estudar, ver na prática como é. Nesse quadro aqui, ao lado direito, nós podemos ver que o PhET nos dá a possibilidade de ocultar o valor da força, ocultar a distância e fazer com que os dois corpos tenham o mesmo raio. Esse último nós vamos desativar, porque eu quero que fique visível a diferença entre a massa. Nós vamos deixar visível a distância e o valor da força, pois nós vamos analisar elas. Primeira análise que nós vamos fazer: o que acontece quando mexemos na distância entre os dois corpos? Lembrando que a distância entre os corpos sempre é contada a partir do seu centro. Observe na imagem o como a distância é contada a partir do centro e não das extremidades. Então, o que acontece quando nós aumentamos ou diminuímos essa distância? Vamos lá, vamos aumentar primeiro a distância entre os corpos. Observou que quanto maior a distância, menor a força. A gente vai relembrar agora a fórmula gravitacional que nós vimos, a fórmula gravitacional de Newton. A constante gravitacional, a força vai ser igual a constante gravitacional multiplicada pela razão entre a multiplicação das massas dividido pela distância ao quadrado. A multiplicação das massas resultará em um número inteiro. Neste caso, a multiplicação entre o 8 e o 3 resultará em um número inteiro. E um número inteiro dividido por um número cada vez maior, que a distância vai ser cada vez maior, vai resultar em um número cada vez menor. Como consequência, quando nós diminuímos a distância,
Quando nós diminuímos a distância entre os corpos, a força aumenta, porque será um número inteiro, neste caso, né? Dividido por um número cada vez menor, o que resultará em um número cada vez maior. Pronto. Agora nós temos que observar também. Nós temos o corpo azul, que é o corpo 1, e o corpo vermelho, que é o corpo 2. Observe que a massa deles são totalmente diferentes. O corpo 1 tem massa 8 bilhões de quilos e o corpo 2 tem massa 3 bilhões de quilos. Mas, independente da massa, da diferença de massa deles, a força que um corpo tem sobre o outro é igual. O corpo com maior massa não tem uma força maior sobre o corpo com a menor massa. Não. Ambos têm a mesma força sobre o outro. Agora nós vamos analisar o que acontece quando nós mexemos na massa. Nós já sabemos que quando mexemos na distância, quando nós aumentamos a distância, diminuímos a força, e quando nós diminuímos a distância, aumentamos a força. Mas o que acontece com essa força quando nós mexemos na massa? Vamos primeiro mexer na massa de corpo 1. Nós temos 8 bilhões de quilos. Vamos cortar pela metade. Você consegue perceber o quanto a força diminuiu? Que é equivalente ao quanto nós diminuímos a massa? Nós diminuímos a massa pela metade e, como consequência, a força também diminuiu pela metade. Vamos diminuir de novo. Vamos cortar pela metade. De novo. Percebeu que fomos de 50 newton para 25 newton? E será que isso só ocorre quando nós mexemos na massa do corpo 1 ou a do corpo 2 também? Vamos lá. Vamos triplicar a massa do corpo 2. Nós partimos de 25 newton para 75 newton, ou seja, a força também triplicou. Então, tem essa relação com a massa. Se nós cortamos a massa pela metade, a força cai pela metade. Se nós triplicamos a massa, a força triplica junto. Agora, vamos aplicar a fórmula da força gravitacional, a fórmula que já vimos, e coloquei aqui ao lado para ficar visível para a gente. Fixaremos os valores. Temos G, que já é a nossa constante fixa, né, que equivale a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E fixaremos os valores que vimos no FET. Massa 1 igual a 8 bilhões de quilos, que é igual a 8 vezes 10 elevado a 9 em notação científica. E a massa do corpo 2 igual a 3 bilhões de quilos, que equivale a 3 vezes 10 elevado a 9, também em notação científica. Fixaremos também a distância de 5,1 quilômetros. No FET, o FET nos dá a distância em quilômetros. Mas para aplicarmos na fórmula, é necessário que a distância seja em metros. Então, vamos converter quilômetros em metros. 5,1 quilômetros equivale a 5.100 metros. Agora que já sabemos os valores, vamos apenas substituir. Vamos para este bloquinho de baixo, substituindo. Na primeira linha temos F, que é a força, é igual à nossa constante, substituímos o valor da constante, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado pelo produto das massas, massa 1 vezes massa 2, que equivale a 8 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 também elevado a 9. Isso tudo dividido pela nossa distância ao quadrado, 5.100 ao quadrado. Passando para a segunda linha, conservamos a nossa constante, então temos que a força é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado já pelo produto entre as massas, ou seja, 8 vezes 3, 24, vezes 10 elevado a 18, pois somamos os expoentes. E isso dividido pela distância ao quadrado. Aqui nós já colocamos em notação científica também, ou seja, o nosso 5.100 ao quadrado equivale a 2,6 vezes 10 elevado a 7. Passando para a terceira linha, nós já multiplicamos a nossa constante pelo produto entre as massas, ou seja, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 24 vezes 10 elevado a 18, que temos que a força é igual a 160,08 vezes 10 elevado a 7, pois nós somamos os expoentes na multiplicação,
e isso dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 7, que é a nossa distância ao quadrado. E para a última linha, nós só efetuamos essa divisão. Lembrando que na divisão nós subtraímos. Agora sim, nós subtraímos os expoentes. E ficamos com 160,08 dividido por 2,6, que nos resulta em 61. E subtraímos os expoentes. 7 menos 7 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, o nosso valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou seja, resultamos em a força é igual a 61 newton. Agora, nós vamos voltar para o FET para ver se esse valor bate com o que vimos lá. Então, agora, de volta para o FET, nós vamos ver se o resultado bate com a nossa conta da apresentação anterior, dos slides anteriores. Nós colocamos o corpo 1 com massa 8 bilhões de quilos e o corpo 2 com massa 3 bilhões de quilos. E nós fixamos a distância entre eles de 5,1 km. 5,1 km. E aí podemos notar que a força é equivalente a 61 newtons, para ser mais exato, 61,6 newtons. Lá nós fizemos a conta aproximada. E como nós já tínhamos dito, a força do corpo 1 sobre o corpo 2 é igual à força do corpo 2 sobre o corpo 1, independente, tem mais massa. De volta ao FET, agora desta vez, nessa janela do Sistema Solar, trouxe vocês aqui para umas curiosidades sobre a gravidade. Para isso, antes, vou colocar para desenhar o caminho em que a Terra e a Lua fazem em torno do Sol. Primeira curiosidade, o termo gravidade vem do latim gravis, que quer dizer pesado. Uma segunda curiosidade, antes de ser apresentada toda a teoria da gravidade, todos acreditavam que a planeta Terra era o centro do universo. Todo o universo, toda a existência estava em torno da Terra, por isso que tudo era chamado para o centro da Terra, por isso que tudo que cai vem para o centro da Terra, pois a Terra seria o centro do universo. Mais uma curiosidade, aproveitar que estamos falando de que tudo que cai vem para o centro. Há uma teoria que diz que aquela história em que a maçã caiu na cabeça de Newton e isso deu a ele a dúvida sobre o porquê que as coisas caem para o centro da Terra, na verdade, é falsa. É muito mais provável que ele tenha visto uma maçã cair de longe e não que ela tenha caído sobre sua cabeça. Outra curiosidade, a força gravitacional que a Lua faz sobre a Terra é suficiente para arrastar e aproximar a água do mar, formando as marés, ou seja, quando a Lua está mais perto ou mais distante da Terra, é quando acontecem as marés cheias e as marés vazias. Outra curiosidade, os buracos negros são os corpos celestes que apresentam as maiores velocidades e gravidades de todo o universo. Uma outra curiosidade, por ter uma massa muito menor que a massa da Terra, a Lua possui uma gravidade com cerca de 5 vezes menor, valendo aproximadamente 1,6. Uma outra curiosidade é que a sensação que sentimos em parques de diversões, quando estamos descendo uma montanha russa, por exemplo, é a mesma que astronautas na Estação Espacial Internacional sentem, a chamada de microgravidade, que é a ausência de peso sentida na queda livre. E a última curiosidade é que uma pessoa que pesa na média de 68 quilos aqui na Terra, provavelmente pesaria 160 em Júpiter. Quanto maior a gravidade, maior é o peso da pessoa.